Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E o mangá de hoje é aquele mangá, parece uma premissa meio bobinha. Você fica meio assim, não sei se tem molho pra ter muitos volumes. E que acabou surpreendendo. É um mangá que eu já estou acompanhando há um certo tempo e que ultimamente ele tem caído um pouco mais na boca do povo. Nós estamos falando então de Canções da Noite, de Kotoyama. O Canções da Noite, ele já está completo no Japão. Ele é um shonen para maiores de 16 anos. Ele tem 20 volumes no Japão e 20 volumes no Brasil. Ah, que delícia! Se você gostar, você pode aproveitar uma promoção aí da Amazon, da Panini, seja o que for, e ó, comprar tudo de uma vez. Que delícia! Nós gostamos assim. Gostamos quando tá tudo publicado e não é um horror de quantidade de volumes para poder acompanhar. Caso você tenha interesse na história, mas não queira ainda investir no mangá, porque mangá tá caro e a gente tem que avaliar muito bem se vale a pena começar uma coleção nova ou não, tem o anime na Netflix, inclusive. E parece ser interessante, pelo que eu vi de comentários na internet. O anime tá bem fiel ao mangá, mas eu confesso que essa é aquela história que tem que ficar no mangá por enquanto. Que eu não quero tomar spoiler do que vai acontecer. Então, assim, a arte também é uma arte muito boa, certo? Eu, sinceramente, questiono um pouco dele ser um mangá shonen, porque ele não é com muita ação, certo? Ele não tem grandes questões de jornada do herói, nem nada do tipo. Se eu fosse categorizá-lo, eu colocaria ele talvez para um seinen puxado mais pro romance. Por quê? Nós temos o nosso personagem principal, que é o Kou. Ele é um rapaz de 14 anos que sofre de insônia. Só que essa insônia dele aconteceu faz pouco tempo e coincidiu mais ou menos com a época que ele deixou de ir para a escola. E a gente precisa entender, eu não morei no Japão, mas pelo que eu já vi de literatura e de mangás, não é tão incomum adolescentes deixarem de ir para a escola, certo? Não é que nem no Brasil, que você tem a lei que coloca que as crianças têm que ir para a escola até certa idade. Então, no Japão é um pouco diferente, ou então muitas vezes acontece de jovens se afastarem da escola por uns anos e depois eles voltam e terminam e tudo certo. Mas o fato é que o Kou tem 14 anos, então ele está no ginasial e ele não tá mais indo pra escola. E ele simplesmente trocou o dia pela noite. Ele não consegue ficar acordado durante o dia e ele fica extremamente ativo durante a noite e angustiado. E aí um dia dá na cabeça dele de, bom, por que eu não posso sair pra caminhar na rua de noite, né? O que me impede de fazer isso? E aí o Kou sai meio às escondidas, porque a família obviamente não iria deixar ele fazer esse tipo de coisa, porque andar sozinho à noite é perigoso. E aí nas andanças dele, ele acaba conhecendo uma garota meio estranha. Uma garota que aborda ele, que parece ser um pouco mais velha, que é a Inazuma. E aí a Inazuma comenta que ela sabe o que sugerir para ele perder essa insônia. Só que daí a gente acaba descobrindo, e isso não é spoiler, gente, porque isso aparece logo nas primeiras páginas do mangá, quando ele realmente conhece a Inazuma, que ela é uma vampira. E aí ela vem com todo um discurso de que ela é vampira e ela passa o dia dormindo e à noite ela caminha por aí. E não é aquela vampira que, tipo assim, ataca pessoas aleatoriamente e tal. Ela tem todo um esquema ali pra conseguir se alimentar. E ela fala que viver de noite é a melhor coisa do mundo, certo? Que é extremamente divertido, que é isso, que é aquilo. E o Kou, no começo, ele fica meio cético nessa história dela ser uma vampira, porque ele fica, vampiros não existem. E aí quando a Inazuma prova que é uma mesmo, ele fica, caramba, tem vampiros! E aí, claro, bate na cabeça do Kou, porque eu também não sou um vampiro. Poxa, viver de noite, que maravilha! Ter a cidade inteira só pra mim na melhor hora do dia, que é a noite.
Então, parece uma premissa meio bobinha no começo, que é justamente o Cole tentando virar um vampiro, e a Inazuma explica pra ele mais ou menos como que isso vai funcionar, o que ele vai precisar fazer efetivamente pra se tornar um vampiro, e acreditem, não será uma coisa tão fácil assim. Mas eu já tô no volume 6 desse mangá. E eu pensei, se a premissa continuar só com isso, só as aventuras deles durante a noite, dele tentando se transformar em vampiro e vendo como é maravilhoso ficar acordado quando todo mundo tá dormindo, não iria pra frente. Mas esse mangaka, Kotoyama, teve um cuidado trazer alguns aspectos mais pesados, digamos assim. A história ela vai se complicando para mostrar que, primeiro, não é assim tão fácil se tornar vampiro. Segundo, será que se tornar vampiro realmente é uma coisa boa? E o Cole, ele vai ter, tanto no primeiro volume quanto nos próximos, a presença de algumas pessoas do convívio social dele da escola que vão começar a entrar em contato com ele de novo, porque assim, meio que o Cole se afastou da escola e a maioria dos colegas não questionou. Cole se afastou da escola. Por quê? Não sei, se afastou. Só que os amigos mais próximos do Cole, que não dá pra dizer que são amigos próximos, porque dá a entender que ele não é aquele tipo de pessoa que se preocupa em ter relacionamento com pessoas e conversar e tá ali o tempo todo conversando. Elas ficam assim, não, mas não tem alguma coisa que não tá fechando aí, né? Por que ele deixaria de ir pra escola e por que a insônia dele coincidiria com a questão dele não estar mais indo pra escola? Alguma coisa aconteceu, né? Porque ninguém acorda um dia e olha e pensa, não vou mais dormir. Tem geralmente alguma coisa envolvida, né? Neurológica, psicológica, tem alguma coisa. Biológica, tem. Então a gente tem isso. E a própria Inazuma é uma personagem que no começo ela passa aquela vibe de garota descolada, que gosta de jogar videogame, que gosta de se divertir, que diz que de viver a noite é a melhor coisa do mundo. Mas conforme ela vai convivendo com o Cole e vai mostrando pra ele esse mundo em que ela vive, ela mesma começa a se questionar no sentido de, mas será que é bom mesmo? Mas e se eu fosse que nem o Cole e pudesse ir pra escola e pudesse ir durante o dia, fazer coisas, etc e tal, será que não seria melhor? E claro, a grande máxima, a gente sabe que a Inazuma é uma vampira, mas se existe um vampiro, tem que existir mais de um, né? E aí você vai conhecendo outros vampiros que vão aparecendo na história. Então ele é um mangá que parece uma premissa boba no começo, mas que vai descendo em camadas, que daí, pelo menos no volume que eu tô agora, eu tô assim, gente, isso aqui tá tomando um caminho mais pesado. Por isso também que eu questiono se ele é um shonen. Porque não é a típica jornada do herói. Ele é um mangá que vai trazer questões bem adultas pra gente refletir, então. Então, eu concordo com a questão da faixa etária ser 16 anos, eu só não concordo com a classificação dele ser um shonen e não um seinen. Mas, é isso. Vou assistir o anime? Se alguém já assistiu e me disser até onde eu tenho que ler no mangá pra poder assistir a primeira temporada, eu assisto. Porque se tem uma coisa que eu detesto, é quando eu começo a ler um mangá e aí eu vou assistir o anime e aí eu penso, não, o anime não vai ter ido tão longe assim na história do mangá. E aí eu tomo um baita de um spoiler e aí não dá mais vontade de continuar lendo o mangá. Então eu prefiro dar prioridade pro mangá e depois pro anime. Mas, se você é uma pessoa que faz o contrário, que justamente gosta de pegar mangás por conta dos animes que já assistiu, saiba que ele então tem na Netflix. E aí você coloca aqui nos comentários pra mim se vale a pena realmente ou não assistir essa animação, tá bom? Eu vou ficar então por aqui, gente. Vejo vocês no próximo dia de resenha. Beijo e até mais!